Boa noite, irmãos, amém? Convido a igreja a ficar de pé. Quero iniciar esse culto com um texto que está em Êxodo 33, 14. Diz assim: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Vamos orar nessa noite? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um domingo, Senhor Pai. Porque o Senhor pôde, meu Pai, cuidar das nossas vidas, cuidar da nossa família, meu Pai. Senhor, meu Deus, estamos aqui para te adorar, Senhor Pai, nessa noite, meu Pai, nessa noite de ceia, esse primeiro domingo, meu Pai, essa noite de primícias, meu Pai. Senhor, meu Deus, se o Senhor não estiver conosco aqui, meu Pai, nessa noite, meu Pai, nós não queremos estar aqui. Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reunirem em teu nome, o Senhor ali estará. E o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Confiança é a nossa comunhão. Somos como as semeadas.
pode se sentar ali. Chama a irmã Viviane para passar um vídeo. Boa noite, igreja. Eu só queria aproveitar este momento que a semana passada nós terminamos as oficinas ministeriais. Os irmãos puderam dar uma acompanhadinha pelo grupo, né? E aí nós fizemos um vídeo, né? Para que os irmãos tivessem uma ideia de qual foi. Para que os irmãos tivessem uma ideia de como que foi a nossa EBF de férias, né? O nosso culto de férias com as crianças. E esse ano nós decidimos não fazer brincadeiras, mas ensinar as nossas crianças a servir a Deus. E como fazer isso, né? Mostrando para elas como que funciona cada ministério. E aí, como tivemos 4 domingos, nós escolhemos inicialmente 4 professores para ministrar, que foi o Ministério Kids, que aí no caso foi a Gabi e eu, aí o Ministério de Louvor, que foi o Miguel, o Ministério de Missões, que foi a Kevin, e o Ministério da Recepção, que foi a Fernanda. Então, eu acho que é bom apagar essa luz aqui. Bom. E aí, nessas oficinas, eles puderam entender o que é o ministério, o que cada ministério faz, qual a sua função, né? E eles têm não só entendido, mas eles têm exercido. Os irmãos foram recepcionados pelas crianças no dia do Ministério da Recepção. Essa aí é a Laura, gente, pregando. A Laura, ela tem um dom, que é levar a palavra. Foi assim um momento muito especial, as meninas do Kids. Missões, com a... Cadê a Kevin, né? Retornou a Salinha para falar com as crianças sobre missões, mostrando para elas a importância, né, de estar orando, de estar ajudando, seja com recursos, né, ou seja indo. Aí há um ministério de recepção, que é um ministério que demonstrou muito amor, né? Aí eu fiquei boba das crianças depois recepcionando os convidados com um abraço, né? E por ser criança, nós pensamos que eles não iriam cumprir esse combinado, e eles cumpriram. Estiveram aqui às 6h40, porque é necessário ser pontual. Então, assim, as nossas crianças, elas têm disposição para servir. O que nos cabe fazer é ensinar, né? Então, temos crianças que logo fazem 11 anos, Ministério de Louvor, todo mundo quer ir do Ministério de Louvor, né? Dúvida. O Miguel ensinando eles creio que ritmo, né, Miguel? E eles amaram a oficina, puderam entender como é adorar o Senhor. O Theo tá fofo, cada dia mais. Aí cada um pôde também conhecer os outros instrumentos, puderam participar. Fizeram efetivamente, irmãos, eles participaram efetivamente na prática de cada ministério. Eles puderam exercer o ministério. E o que eu fiquei mais feliz é que
Olha aí a última aula que tivemos, né? Então, a princípio é só isso. Então, isso aí é um pouquinho, irmãos, do que nós tivemos na nossa EBF, né? E culto de férias. E eu creio que é necessário a gente honrar, né? As pessoas que estão contribuindo com Jesus. Então, eu gostaria de chamar o Miguel, chamar a Kevin. Fernanda não está, né? Mas depois eu repasso para ela. Chamar a Gabi, né? E através de um singelo, podem vir aqui, ficar no meio, e assim, através de um singelo presente do Ministério Kids, eu gostaria de estar agradecendo eles, né, por ter tido disponibilidade, porque assim, como todo mundo sabe, né, a Gabi, ela mudou do bairro, e aí eu quis que ela fizesse parte disso, porque tudo fica registrado na mente das crianças e na nossa também. Então, por isso que eu pedi a participação dela. E ela hoje pôde vir aqui. Ela desligou, meio não desligando, né? Porque ela está nos auxiliando com os vídeos, com as fotos. Então, eu gostaria de estar entregando para eles uma lembrancinha. Para agradecer eles por essa disponibilidade de servir a Deus, de montar essa oficina, porque foi inédito, né? Então eu simplesmente falei, eu preciso e gostaria que vocês abordassem isso. E eles foram criando do jeito deles. Então eu gostaria de estar agradecendo a vocês e pedindo para que Deus continue honrando a vida de vocês e que, quem sabe também haja um despertar para que vocês venham para o Ministério Kids, né? A Gabi não sai, ela fica com o pezinho conosco, né? Mas é isso. Mas eu gostaria também de honrar a equipe do Kids, porque por mais que elas não fizeram, não elaboraram, estiveram ali ajudando. Então, pode vir aqui Ju, Kate, Tati. Pra mim também, né? Eu tô fazendo isso, gente, pra... Ah, mãe! Vem, mãe! Não, a mente da gente é falha. Eu preciso de ajuda. Por isso que a gente tem equipe, né, gente? E agora sim, né? Eu acho que é importante, irmãos, mostrar pra vocês que muitas vezes vocês acham que precisa saber para poder trabalhar no Ministério Kids. Mas não precisa você saber de nada, porque Deus vai capacitando, né? A mãe, ela tem nos ajudado muito, ela não fica com os grandes, ela fica com os pequenos. Mas a ajuda dela é super importante, porque os pequenos precisam de atenção. Então, assim, eu honro a vida de vocês, porque vocês têm se disponibilizado a este projeto, né, que Deus coloca no meu coração e eu passo para vocês e vocês não questionam, elas simplesmente fazem, né? Então isso é maravilhoso. Então eu gostaria que vocês estivessem... Lourdinha, você pode orar por nós, por favor? Gostaria de estar orando por nós aqui, porque nós precisamos, irmãos, da oração de vocês. Amém? Senhor Deus, fica de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, mas agora neste momento, Senhor, eu quero te colocar diante do teu altar, Deus, toda essa equipe, Pai, que tem feito a diferença na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, que a cada dia eles possam ser revestidos da tua autoridade, revestidos da tua sabedoria, Deus, da tua unção, Senhor, para que a
a plantação feita da tua palavra, Senhor, no coração das crianças, possam ter frutos, grandes frutos, ó Deus, colheita, Pai, porque nós sabemos o quanto que eles são importantes para o teu reino, o quanto que eles são importantes, Pai, para a tua obra, Deus. E muitas vezes Satanás quer pegar como um passarinho, vir e pegar essas sementes, ó Deus, que o Senhor possa estar blindando também o coração das crianças, ó Deus, através dessas pessoas que têm se disponibilizado a estar contigo, Senhor, buscar a tua presença. Elas têm dado o seu tempo, o seu melhor, ó Deus, para que as nossas crianças possam sair daqui enraizadas na tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, eu peço mais uma vez, louvo e agradeço o teu nome, pelo nome de Jesus, por cada uma delas que tem sido renovadas a cada dia, que tem sido enchidas a cada dia, e que o teu Santo Espírito continue dando sabedoria, entendimento, dando estratégia, Senhor, a Viviane, em como liderar, em como conduzir, Senhor, esse pequeno rebanho que nasce no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Criança. Irmão Martins, pode orar pelas crianças? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, agradecer aqui, Senhor, essas crianças, Pai, aonde estão, Senhor, na tua casa, Pai, são os pequeninos de hoje, mas amanhã é o futuro de amanhã, Pai. Esteja cada um deles, Pai, abençoando, esteja cada um deles cuidando, Pai, como tem cuidado até agora, Pai. Senhor, que saiam daqui, Senhor, futuro pregador, futuro advogado, Senhor, futuro professor, que assim seja a tua vontade, Pai. Senhor Jesus, prepara cada coração neste momento, cada método, cada jeito dele entender, Pai, que eles possam, Senhor, entender a tua palavra com um jeito, Senhor, que tu, Senhor, renova ele cada dia que passa, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço, que seja uma aula abençoada, usa, Senhor, cada professor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Vamos estar estudando hoje um pouco sobre Naamã. Tinha preparado para hoje 2 palavras, mas diante dessa apresentação do nosso Ministério Kids, Deus me deu a direção para que eu pudesse estar falando sobre Naamã. Nós vamos estar lendo esse texto e aí nós vamos descobrir que no meio da leitura desse texto Deus tem algo importante para falar ao nosso coração. 2 Reis, capítulo 5, adiante, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém ele era leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã
e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure ele de sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia e teria comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegando a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Amém? Amém. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite aqui neste lugar. Agora, Pai, te pedimos toda a compreensão, que somente o teu Espírito Santo, através da tua palavra, pode revelar o teu desejo ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. Toma o nosso coração, toma nossos ouvidos e faz com que tudo que formos falar seja compreensível para a glória e para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, quando nós lemos o texto diz que Naamã, ele era um comandante, homem que ganhou muitas batalhas, teve muitas vitórias, muitas conquistas, mas Naamã tinha uma enfermidade. Naamã, ele era leproso. E todos nós já sabemos que o leproso, ele não poderia conviver em comunidade. Ele tinha que se retirar para um lugar aonde ele ficaria ali para receber a alimentação, receber uma visita de alguém, mas ele não se aproximava das pessoas. Com certeza o texto diz que Naamã também era um homem casado. E na casa de Naamã foi levada uma menina que ela foi aprisionada, foi levada quando os assírios, ele guerreou contra Israel e levou algumas pessoas aprisionadas. E uma dessas foi justamente essa menina. O texto diz que era uma menina. O texto não diz que era uma moça ou uma mulher. Mas o texto deixa isso bem claro.
uma menina. Segundo os estudiosos dizem que essa menina, ela estava numa faixa etária de 6 a 10 anos de idade. Então, quando ela diz para sua senhora que havia em Israel um profeta e que ele poderia curar a enfermidade do seu senhor, logo foi tomada uma providência, logo foi tomada uma ação para que, de fato, Naamã pudesse se apresentar a este profeta. E foi feita uma carta ao rei de Israel para que ele, segundo o rei de Assíria, pudesse curar Naamã. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver uma menina que foi muito bem instruída, muito bem ensinada, muito bem conhecedora da lei e conhecedora também que havia na sua cidade um profeta. E esse profeta fazia milagre. Esse profeta poderia curar o seu Senhor. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa, irmãos, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, pais e mães. Será que o seu filho teria essa capacidade de dizer que o Deus a quem os pais dela servem é um Deus que faz milagre, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que faz as coisas acontecer, sim ou não? Eu espero que sim. Porque para falar é muito fácil. É muito fácil a gente falar sobre isso. Então, quando eu chamo você a atenção, é para que você possa entender uma coisa. O que é que você tem ensinado aos seus filhos a respeito do Deus do qual você serve? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. É uma pergunta que, de repente, se alguém perguntar para essa criança o que é que ela tem aprendido, não na escola bíblica dominical, mas o que é que ela tem aprendido em casa, em relação ao ensino da palavra de Deus. É algo, irmão, que eu não estou aqui para julgar, mas está aqui para você fazer essa análise. Era uma menina que poderia ser uma menina revoltada, porque ela foi arrancada da sua família. Foi uma menina que assistiu uma barbaridade de morte, de sofrimento, ela olhando para o seu povo e vendo como foi a situação da qual ela chegou até a esta família da qual ela agora estava pertencendo. Ela poderia ser uma menina rancorosa, uma menina que tinha ódio dentro do seu coração, para não dizer à sua senhora que lá em Israel tinha alguém que poderia curar o seu esposo, que poderia sarar aquela doença que o esposo dela tinha. Aí a gente já vê que mesmo naquela situação, aquela menina tem um coração, um grande coração, de poder dizer, olha, diante de tudo que o meu povo passou, mas lá tem um profeta que pode curar. A gente vê isso, irmãos, muitas vezes conosco. Muitas vezes nós guardamos no nosso coração ódio, mágoa e rancor. Muitas vezes nós não queremos passar para frente aquilo que muitas vezes Deus realizou nas nossas vidas. Nós queremos que muitas das vezes as pessoas sofram as consequências do que muitas vezes nós avisá-lo do que poderá acontecer com a sua vida quando muitos se afastam do caminho de Deus. Essa menina, ela não negou nada. Essa menina simplesmente, com o coração de Deus,
com o amor de Deus, ela quis com que, mesmo diante daquela situação, ela quis promover ao seu novo Senhor, ao seu novo dono, que haveria possibilidade de cura. E foi o que aconteceu. Realmente essa carta chegou, essa carta foi apresentada ao rei. O rei logo também se ficou furioso, porque a carta que chegou à sua mão era para que ele assim o fizesse. Mas ele não tinha o poder de curar. Ele não era profeta, ele era simplesmente um rei. E ali ele rasga a sua veste e diz assim: eles estão querendo novamente confusão. Eles estão querendo novamente briga. Eles estão querendo novamente guerra. Mas o profeta, sabendo disso, disse: há um profeta aqui nesse lugar. Há um homem de Deus nesse lugar. Amados, todos nós somos um instrumento de Deus para levar a cura para quem quer que seja. Nós somos esse instrumento. Mas a gente vai estudar um pouco a vida de Naamã. Eu quero que você entenda 3 pontos dentro desse texto. Para que você entenda que muitas das vezes nós não conseguimos, nós não conquistamos alguma coisa, é porque muitas das vezes nós se encaixamos dentro desses 3 pontos. Primeiro ponto, irmão. A cura vem de graça. A cura que Deus quer fazer na sua vida, você não precisa pagar. Porque na cruz já foi pago. Quando você lê Isaías 53, o texto vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todos os nossos problemas. Ele levou sobre si. Por que eu coloquei que a cura vem de graça? Porque Naamã se apresentou ao profeta, mostrando para ele aquilo que ele trouxe na bagagem. Não é isso que o texto diz? O texto diz que ele trouxe vestimenta, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe valores para poder intimidar o profeta, para que o profeta, vendo tudo aquilo que ele estava apresentando em termos de riqueza, o profeta pudesse operar o milagre ali, que essa era a esperança dele. E o profeta simplesmente fez o quê? Mandou o seu senhor, ou o seu servo, dizer: fala para ele que vai lá no rio e mergulhe lá 7 vezes. O texto vai dizer que ele se indignou. Ele ficou bravo. Ele começou a falar como que estavam com ele. Não existiam rios melhores para que eu pudesse me banhar. Sabe o que a gente vê nisso, irmão? Orgulho. Pessoas orgulhosas. Naamã era um cara orgulhoso. Mesmo diante das suas enfermidades que ele tinha, Naamã era uma pessoa orgulhosa. E a gente sabe que uma pessoa orgulhosa, ela precisa ser quebrantada. Se ela não for quebrantada, ela jamais vai usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Pessoas orgulhosas são pessoas que dificilmente alguém quer caminhar com ela. Alguém quer andar com ela. Alguém quer conviver com ela. Porque tudo ela sabe, tudo ela entende. Ela é a pessoa da última cocada, todo o entendimento está com ela, ela sabe de tudo. E o profeta quebrou esse orgulho, disse: vai lá no rio. É lá que você vai receber a sua cura. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso que você veio me oferecer. Hoje é o contrário, não é isso, irmão? Hoje as pessoas saem de casa, pegam o ônibus, vão em algumas igrejas, e que alguns pregam dizendo assim: se você quer ser curado, você tem que pagar X, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Me lembro de uma pessoa que passou aqui na nossa igreja há muitos anos. E estava na época do lencinho do pastor Valdomiro. Isso aí sempre acontece. Ele vendia aquele lencinho. E essa pessoa foi lá, comprou o lencinho.
Interessante que o neto dela chegou para mim e disse: pastor, você não sabe quanto a avó pagou naquele lencinho. Eu disse: quanto? A avó pagou 500 reais. 500 reais. As pessoas pensam, irmão, para que ela receba da parte de Deus alguma coisa, ela precisa pagar. Ela não precisa pagar nada. A fé não tem nada que se pague. A fé não vai cobrar nada. A fé só vai cobrar de você, que você acredite que o Deus a quem você está servindo, a quem você está buscando, Ele pode operar na sua vida o milagre. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas frustradas com o Evangelho. Pessoas frustradas com muitas igrejas. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas querem vender aquilo que Jesus já pagou na cruz. Mas isso também é falta de sabedoria. É falta de discernimento. É falta de leitura da palavra. É falta de intimidade com Deus. E esse texto deixa isso bem claro. Porque depois, quando Naamã recebe a sua cura, ele vai querer oferecer tudo aquilo que ele já recebeu, realmente recebeu a sua cura, e agora ele quer se apresentar ao profeta, ele quer oferecer ao profeta. E aí eu digo uma coisa para você. Você que serve a Deus, cuidado com a sua avareza. Cuidado com a sua avareza. O profeta abriu mão, mas o servo dele não abriu mão. O servo dele correu, usando o nome do profeta, recebeu tudo aquilo que Naamã gostaria de entregar para o profeta. O profeta recusou, mas ele, com seus olhos grandes, naquilo que Naamã estava trazendo, ele vai lá e pega. Mas os olhos de Deus estavam com os olhos do profeta. Aonde tu andavas, Geazi? Porque da mesma forma que você pegou aquilo lá, você vai também pegar a doença dele. E pegou a lepra. A lepra que estava em Naamã foi para Geazi, para o seu servo. Porque tem pessoas que trabalham no reino de Deus com ambição. Tem pessoas que trabalham para o Senhor com a ambição de ganhar. Querer só ganhar. Tem gente que não quer fazer nada para o Senhor de coração. Quer fazer para o Senhor ganhando, recebendo. E não sabe, não entende que na obra de Deus, quem faz é o Senhor. Nós somos simplesmente um instrumento. Quando você não recebe dinheiro, você quer receber em glória. Está vendo eu orei e aconteceu. Está vendo eu fiz isso. E quem que fez as coisas? E quem que faz as coisas? É o Senhor, irmão. Você é simplesmente um instrumento de Deus, para Deus usa a sua vida, mas a glória, ela é de Deus. A glória, ela é do Senhor. Ele pode me usar, Ele pode te usar, mas a glória é dele. Muitas vezes nós tomamos a glória, muitas vezes nós se enchemos de glória e não entendemos que Deus usa quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer para o engrandecimento do seu santo e poderoso nome. Irmão, nós só somos instrumento. Não esqueça nunca disso. Você é o instrumento de Deus. Você é a mão de Deus. Você é a boca de Deus. Você é os olhos de Deus. Mas você não é Deus. É Deus que vai usar você para que a glória seja dele. E quando você quer tomar a glória dele, você vê que muitos perrengues, muitos têm enfrentado e têm passado por aí. Porque acha que as coisas só acontecem se for por ele. As coisas acontecem, irmão, pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Por isso que muitos se frustram quando saem para evangelizar. Pastor, eu não consigo ganhar minha família para Jesus. É verdade, você nunca vai conseguir ganhar sua família para Jesus se você não colocar primeiramente o Espírito Santo de Deus para fazer o trabalho.
O trabalho do Espírito Santo de Deus, irmão, é convencer o pecador. Não é eu que tenho o poder de convencer. Mas buscar o Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, é uma tarefa que eu preciso renunciar muitas coisas na minha vida. Eu estava contando recentemente para uma pessoa, naquele livro de Rick Warren, que ele fala, uma igreja com propósito. Já falei sobre isso. Rick, ele ganha alguns pares de convite para uma obra nos Estados Unidos. Ele relata isso no livro dele. Uma igreja com propósito. E ele dá para os amigos, mas aí, uma semana antes de acontecer o evento, muda para perto da casa de Rick uma família. E como um amigo dele não poderia ir, ele pega aquele convite e ele diz, olha, eu tenho observado, você chegou aqui agora recentemente no bairro, né? Eu tenho um convite para você, para fazer para você, vai acontecer uma ópera. Eu gostaria de dar um par de convite para vocês irem. Aí o rapaz olha para ele assim, o Rick, ele fala no livro, diz assim, você não acha melhor, primeiramente, você nos convidar para tomar um café na sua casa, para a gente ter um momento de intimidade, para poder a gente se conhecer? Porque às vezes, irmãos, é muito fácil você falar de Jesus para as pessoas, mas de fato as pessoas, ela não vai olhar pelo que você está falando, ela vai olhar por aquilo que você está vivendo. E Rick Warren, ele coloca isso bem claro no livro dele. Ele diz, antes de chamar uma pessoa para vir para a igreja, seja você a igreja na vida daquela pessoa. Muitas vezes, irmão, nós vemos para a igreja, mas muitas vezes nem o nosso vizinho sabe quem nós somos. Nem conhece a gente. E às vezes ele olha assim e diz assim, eu não quero ser crente como esse aí que diz que é crente. Às vezes nós temos as coisas em casa e nós dizemos, eu não tenho. Eu falei aos irmãos aqui que comprei uma escada, paguei 298 naquela escada. É uma escada de 8 degraus, de alumínio. E meu coração é esse. Quando o menino terminar aqui o serviço, irmão Antônio, eu vou pegar essa escada e vou guardar ela lá. Se alguém perguntar, pastor, me empreste, vizinho, você tem uma escada? A minha resposta seria, olha, eu não tenho. Eu estaria o quê? Mentindo. Eu tenho uma escada. E a minha vizinha foi 11h da noite, me dizendo, pai, a vizinha pediu a escada. Eu digo, Jesus do céu, e agora? Dá a escada, filho. Dá a escada. Amanhã eu entrego. Passou amanhã. No terceiro dia já está dizendo assim, falando para os dias, digo, amor, será que a fulana está em casa, meu Deus? Eu vou buscar minha escada. Porque nós temos o hábito, irmão, muitas vezes de pedir as coisas dos outros e não entregar. Nós temos esse hábito. Nós queremos muitas vezes se beneficiar daquilo que o outro tem, mas quando é nós para fazermos, o que é que a gente faz? A gente nega. É ou não é? É. Agora, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Para falar de Jesus para essas pessoas. Se Deus der uma coisa para nós, irmãos, é para que a gente compartilhe isso com os outros. E se quebrar, Deus vai dar graça de consertar. Mas aí você ganhou um relacionamento. Eu estou com um macaco da Kombi que eu ganhei do Felipe. Vai fazer quase um mês que meu vizinho pediu emprestado um macaco. Esse macaco custa aproximadamente quase R$500, irmão. Eu ganhei ele. O vizinho chegou lá em casa. Pastor, eu digo, meu querido, o senhor pode me emprestar um macaco? O senhor tem um macaco? Eu não tenho. Vai dizer que eu não tenho? Eu tenho 2 macacos, irmão. Um macaco da Espinha e um macaco da Kombi. Eu ia dizer que eu não tinha macaco? Eu digo, tenho macaco sim, meu irmão. Você me empresta aí para levantar o pneu? Eu empresto. Já vai para um mês, irmão. O camarada está com o macaco e o carro está lá para cima. Ele chegou para mim e me disse, pastor, é o seguinte, ó, o senhor está vendo o carro ainda está lá para cima a roda, né? Não estou vendo. O macaco está lá, tá? Ele está bom, querido. O macaco está lá. E vai fazer o quê? Não, eu quero, me dê, me devolva. Tá bom, irmão, quando você terminar aí, me avise.
Cuidado para não ficar com ele. Eu brinquei com ele. Que é o macaco da culpa. Né? Você sabe quando eu estou com a Kombi viajando. Mas a gente, irmão, muitas vezes, nós somos o contrário. Essa menina não. Ela disse, lá tem um profeta e vai curar. Pode ir. Que convicção tinha aquela menina. Que convicção tinha aquela menina. Mas por quê? Porque aquela menina estava ligada naquilo que acontecia ali no seu ambiente. E ela foi taxativa. Ele vai curar. Ele cura. Sabe por que muitas vezes, irmãos, as pessoas não vêm na igreja? Muitas vezes as pessoas não convivem com a gente na igreja. É porque muitas vezes a gente diz uma coisa e depois a gente diz outra. E ela fica em dúvida. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos saber quem a gente está servindo. Olha, Deus tem todo o poder de curar. E Ele vai curar segundo a sua vontade. Mas eu creio que Ele cura. Eu creio que Ele cura. Porque Ele ainda continua curando. Ele ainda continua se manifestando. O que muitas vezes Deus não faz é porque muitas das nossas orações são orações egoístas. É oração com dúvida. Sabe por quê? Porque a gente olha e vê que muita gente não foi curado, a gente acha que Deus não pode nos curar. Eu continuo acreditando que Deus pode me curar. Não importa a circunstância. Se Ele não curar agora, alguma coisa Ele quer que eu aprenda diante de tudo isso. E eu tenho aprendido. E eu tenho aprendido. Porque ninguém aprende sem passar pela prova, pela luta, pela batalha, pela dificuldade. Então você tem que aprender isso. Às vezes as lutas que você está passando, Deus quer mais de você perto dele. Deus quer mais de você caminhando com Ele. Porque muitas vezes a gente caminha com Deus quando as coisas começam a piorarem. Quando as coisas começam a ficar difíceis. Foi isso que o irmão Antônio hoje na escola bíblica dominical estava comentando aqui. E hoje, sem querer, em casa, eu cheguei, eu estava ouvindo de um pregador da primeira igreja batista da PIB. Ele estava falando, ele disse, o Deus que dá a ferida é o Deus que cura. Sabe que muitas vezes eu digo assim, mas Deus não é capaz de permitir o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Deus tem os seus meios de alcançar a quem Ele quer alcançar. E esse pastor disse, no mês passado, a nossa igreja batizou 60 pessoas. Se não tivesse acontecido a tragédia, se não tivesse acontecido as coisas, hoje o povo do Rio Grande do Sul ainda continuava do mesmo jeito, mas está tendo uma colheita, irmão, que você nem imagina, porque muitas vezes a gente não está nem ciente do que está acontecendo para lá. Mas lá tem muita gente se rendendo aos pés de Jesus. Porque se não acontecer na nossa vida tragédia, dificuldade, nós nunca vamos provar desse amor que Deus tem para com as nossas vidas. Claro que muitos dizem assim, Deus, eu não consigo entender esse Deus. Um Deus que diz que é amor e permite tudo isso. Mas a Bíblia está repleta, irmão, de que Deus permitiu tanta coisa para que o povo se despertasse para a vida, para que o povo acordasse. Porque muitas vezes, quando o nosso bolso está cheio, a gente se orgulha porque nós temos dinheiro. Quando Deus enche o nosso bolso, o que muitas vezes nós fazemos, nós não queremos mais Deus. Porque já fomos supridos. E quando a gente é suprido, a gente diz assim, foi eu que me esforcei, foi eu que trabalhei. E não entende que Deus é que nos dá a vida para que a gente trabalhe. Deus é que nos dá a disposição para a gente trabalhar. E aí a gente começa a ganhar, a gente começa a fazer o quê? Muitas vezes. Começa a deixar Deus de lado. Lembra quando você se converteu? Você orava de manhã, você orava de tarde, você orava de noite, você lia a Bíblia. Aí quando você começou a se acostumar com isso, o que é que você faz? A Bíblia hoje fica de lado. A oração, olhe lá quanto tempo você ora.
Antigamente era meia hora, 1 hora. Hoje, você não ora nem 5 minutos. Porque não tem tempo. E sabe o que Deus gosta de fazer para que a gente encontre tempo, né? Tem muita pessoa que encontra tempo quando está na enfermaria, no hospital. Pastor, que isso é? Numa enfermidade que você fica na sua casa e você olha e não tem nada de fazer, vou pegar a Bíblia, como se a Bíblia fosse um objeto qualquer. Não tem nada de fazer, eu vou orar. Não tem nada de fazer, eu vou ler a Bíblia. Como se a Bíblia fosse um objeto sem valor, sem importância. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso, irmão. Ah, eu já li isso. Está vendo essa Bíblia aqui? Eu comprei ela nova. Ela está toda desbeiçada. Toda velha, até saindo. Toda riscada. Se o ano que vem eu quiser fazer a leitura da Bíblia anual, eu não vou ler nela. Porque Satanás vai dizer, cara, você já leu, ela aí está tudo sublinhado. Você não precisa ler. Por isso que todo ano eu compro uma Bíblia nova. Mas por quê, pastor? Para eu redescobrir aquilo que eu já sei. Mas eu preciso me encher de mais conhecimento. Abra a sua Bíblia aí. Você vai logo, você só vai naquele versículo que você já sabe. Está lá, está sublinhado, está com marcador. E muitas vezes você não sente o prazer de ler, você diz, eu já li, eu já sei. Mas você não consegue colocar isso na sua vida, na prática. Não é conhecer, é na prática. O Rodrigo estava comigo lá, e o Moacir estava comigo lá agora no cedo. A irmã fez oração, que a gente guarde a palavra do Senhor no coração. Eu disse, irmã, Deus não quer que a gente guarde ela mais no coração. Como assim, pastor? Deus não quer. Porque a gente guarda ela no coração e a gente não consegue colocar ela em prática no nosso dia a dia. Para guardar no nosso coração. Deus quer que você coloque em prática o que você colocou aqui dentro, você exerça lá fora. Porque nós conhecemos muitas vezes a palavra, mas nós não colocamos ela para fora em termos de conhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo aqui crê em Deus. Todo mundo aqui sabe que Deus é o Deus do impossível. Mas quando Deus permite que venha as batalhas, qual é a ladainha? Qual é o choro? Exerça a sua fé. Ele é grande, ele é bom em todo o tempo. Então, quando você estiver num momento difícil, saiba que ele é bom em todo o tempo. Então, se ele é bom em todo o tempo, Senhor, eu sei que tu é bom em todo o tempo. Isso é só uma fichinha daquilo que o Senhor quer que eu faça. Você está entendendo, irmão? Porque não é falar de Deus, é viver aquilo que você fala. Tiago vai deixar isso bem claro quando ele diz, não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas seja praticante dela. Ser ouvinte, irmão, nós já ouvimos. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E se eu ouço a palavra e a fé vem dessa maneira, então eu preciso acreditar que todo momento da minha vida, que tudo que eu estou passando, Deus tem uma solução para isso. Aleluia. Deus tem uma solução para isso. Eu não preciso ficar desesperado pela manhã. Eu preciso confiar que amanhã Deus tem o melhor para mim. Aleluia. É quando você abre a Bíblia de Jeremias. Vamos abrir a nossa Bíblia de Jeremias. Quem achar, lê bem alto. Jeremias 29, 11. Eu achei. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está vendo aí? Deus não tem nada de mal para nós. Aleluia. Deus tem o melhor para nós. Mas não adianta eu saber disso. Eu preciso confiar nisso. Deus não quer o meu mal, irmão. Deus não quer o seu mal. Talvez Deus queira despertar em você alguma coisa que você não está vivendo. Mas o pensamento que Deus tem a respeito de nós é um pensamento bom. É de coisa boa. Então eu preciso viver nisso. Quando as coisas ruins vierem acontecer, eu tenho que saber uma coisa.
que Deus não quer o mal para mim. Deus quer o bem. Quem sempre quer o nosso mal chama-se Satanás, o capeta, o cão, o encardido. Esse não desiste de querer o mal da nossa vida. E ele tem sempre um soldadinho enviado por ele para falar aos nossos ouvidos, muitas vezes, porque nós cedemos, para tirar a gente do foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. E foi justamente o que aconteceu aqui. Mas aí, aquele homem disse para ele: meu Senhor, é só um banho. Se esse homem pedisse algo para você difícil, o Senhor não ia fazer. É só ir naquele rio ali. Vai lá. Eu acho interessante que quando tem algum filme que passa, né, que a mão mergulha a primeira vez, aí levanta, né? Aí ele olha, nada muda. Porque muitas vezes a nossa vida é assim, a gente quer chegar e já quer que Deus nos veja e já quer que Deus faça tudo, sabe? Para a gente sair daqui pulando, né? Pulando para permissão, né? Porque quando você recebe alguma coisa que você não fez nenhum sacrifício, é como uma criança. A criança, ela faz o quê? Ela quer um carro, está louca pelo carro, e aquele carro é R$300. Você faz de tudo, compra. Está aqui, meu filho. Com meia hora, a hora do carro está no canto, o carro está no outro, e de repente ele não quer mais esse carro. Muitas vezes é assim que a gente faz com Deus, irmão. Muitas vezes é assim que nós fazemos com o Senhor. Deus faz as coisas na nossa vida e a gente não dá valor para isso. A gente não reconhece que Deus está a todo tempo na nossa vida nos conduzindo. Mas a gente acha que é nós mesmos que fazemos isso. Segundo, nada. Terceiro, nada. Já viu pessoas que fazem as coisas só por interesse? Sim ou não? Muitas vezes tem pessoas que buscam Deus só por interesse. Mas Deus não quer pessoas com interesse. Deus quer pessoas que dêem o seu coração para Ele, a sua vida para Ele. E que entenda todo o processo da sua vida que Deus vai trabalhar para transformar a sua vida. Eu sei que muitas vezes nós não queremos isso. Nós já queremos um milagre de primeira vez, de primeira mão. Mas o trabalhar de Deus muitas vezes é assim. Ou porque muitas vezes nós não conhecemos a palavra. Você sabe, irmão, quando Deus tirou o povo do Egito para chegar à terra prometida, era 11 dias. Era menos do que 2 semanas. Era 11 dias. Aquele povo levou 40 anos, irmão. 40 anos. Segundo estudiosos, era algo de 100 e poucos quilômetros. Para se tomar posse da terra que mandava leite mesmo. Mas Deus, você quer ver a intenção do coração do Senhor. É um coração predestinado ao mal. Sabe que tem gente assim na igreja? Que o coração dela é predestinado ao mal? Você sabia disso ou não? É. Por isso que Deus muitas vezes permite situações para trabalhar esse orgulho no coração dessa pessoa. Às vezes a gente não quer entender isso, mas a gente precisa muitas vezes ser quebrado. Muitas vezes a gente tem que ser humilhado para poder entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu já passei por muitas coisas, irmão. Mas uma coisa eu digo para você: os humilhados sempre serão exaltados. Aleluia. Se você entender isso, que não tem como você alcançar da parte de Deus alguma coisa se você não se humilhar. O próprio Filho de Deus se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou. Maldito era aquele que morria numa cruz. Ele se colocou em terra de maldição por nós, irmão. Pelo nosso pecado. Pelas nossas falhas. Pelos nossos erros. Às vezes a gente tem andado com o nariz muito empinado. Se achando que a gente é alguma coisa. O que nós somos hoje, somos porque Deus tem feito com que a gente seja. E nunca esqueça disso. É para a glória dele. É para a glória dele.
E vai chegar um tempo, irmão, que haverá fome da palavra. Não dos eventos, mas da palavra. Aonde você vai ter que ler a palavra, entender a palavra, para que você viva uma vida de sustentabilidade dependendo da palavra. Senhor, tu sabe. Quem fez essa palavra, essa pergunta? Senhor, tu sabe. Pedro precisou ser quebrado. Primeiro ele disse, não, jamais, eu morrerei por ti, Senhor. Você não vai morrer, Pedro. O galo vai cantar, você vai me negar. Quando ele tem aquele encontro com Jesus lá, no mar de novo, que Pedro tinha se desviado, ainda levou uma turma com ele para se desviar, e Jesus teve que apresentar, chegar para ele, e ele diz assim, Senhor, tu sabe, tu me ama, Pedro. Senhor, tu me ama, Pedro. Tu sabe, Pedro. Ali sabe o que Jesus estava fazendo para Pedro? Pedro, estou derramando a minha graça sobre a sua vida. Para que você saiba de uma coisa. Eu sei de tudo. E você não sabe de nada. A nossa vida é assim, irmão. Mas eu não estou aqui para lhe desencorajar. Estou aqui para encorajar você. Obedeça a Deus. Confie em Deus. Que a circunstância que possa estar trazendo alguns temores para você, saiba de uma coisa. Deus também ali está. Deus não nos coloca em algum lugar que Ele também não venha em nosso socorro. Que Ele não venha nos socorrer. Que Ele não venha nos ajudar. Então isso é muito importante. A cura é um dom gratuito de Deus. E o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra. A gente precisa falar mais com as pessoas sobre isso. Como Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? As pessoas estão em busca de dinheiro, em busca de ter, de ser, mas não em busca daquilo que é o certo para a sua vida. Aquilo que nós precisamos buscar. Trabalhar, temos que trabalhar. Temos que ganhar. Mas isso não pode estar acima das coisas de Deus. Das coisas do Senhor. Pessoas hoje não encontram mais tempo para Deus. Ela encontra tempo para os prazeres deste mundo. Que na verdade não era nem para que nós desfrutássemos do mundo. Não quer dizer que Deus não queira que a gente faça. Mas tem pessoas que substituem isso. Não vai na igreja hoje porque eu estou cansado. Porque passou o dia todo nas atividades do mundo. Não nas atividades de Deus. Trazem trabalho para casa como desculpa para poder não estar na casa de Deus. E Deus é bom que Ele vai deixando isso acontecer. Ele vai dando alguns sinais. Mas a gente não está preocupado com os sinais. E aí quando a coisa vem, desmorona tudo. Por que a gente fala isso, irmão? Porque é o que mais as pessoas comentam por aí. Estou fraco na fé. Aonde começou a fraqueza na fé de nós? Começou quando a gente deixou a leitura da Bíblia. Abandonamos a leitura. Abandonamos a comunhão com Deus. Tem gente que não ora, irmão. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem gente hoje, o irmão Antônio falando sobre um texto que tinha na lição ali, quais são os nossos deuses. Eu diria que os nossos deuses hoje é o nosso celular. Um dos deuses que nós não abrimos mão é do nosso celular. Nós não temos um Deus como tem a Igreja Católica. Nós não adoramos uma imagem, mas nós adoramos o nosso celular. Nós não temos tempo para Deus, porque o maior tempo que a gente tem, a gente está no celular. Pode observar. Não estou dizendo só de você não, irmão, porque às vezes isso também acontece comigo, que eu durmo com o meu, às vezes, do lado. E a primeira coisa, quando eu acordo, muitas vezes, eu quero ver as mensagens. E aí o Espírito diz, solta isso, larga isso. Se alimente da palavra, não se alimente disso.
Semana a Gabi colocou um vídeo lá de um pregador mandando colocar o celular dentro da Bíblia, debaixo da cama. Porque quando despertasse, você, em vez de olhar o celular, você ia ler a Bíblia. A qualquer momento da hora, irmão, já aconteceu isso comigo. O celular está descarregando, eu vou atrás de um carregador. Levanto qualquer hora para ir atrás do carregador. Mas eu não me levanto quando eu estou com insônia para dizer assim, vou pegar a Bíblia e vou ler. A cura para a insônia é a leitura da palavra. Sabia disso? Não? Quando você tiver insônia, leia a Bíblia. Por quê, pastor? É porque quando eu leio a Bíblia dá sono. Você pode ter isso. Você começa a ler a Bíblia, dá sono. Então, a cura para a insônia é a Bíblia, é a palavra. Você nem consegue ler 2 capítulos e já dá sono. Mas no celular não dá. Você fica chamando, continuando. E aí você fica a noite inteira e não dorme. Aí de manhã você está arrebentado. Então vai estar com insônia, leia a Bíblia. É a cura final para a insônia. É a Bíblia. Mas a gente não quer ler a Bíblia. Por que a gente não quer ler a Bíblia? Porque muitas vezes quando você abre ela, pensando que você vai abrir numa página que vai te levantar para cima, aí você escuta aquilo. Judas se enforcou. Meu Deus do céu. Se Judas se enforcou, meu Jesus. Aí vai lá, abre a Bíblia, Deus diz assim, convertei-vos não somente a vossa boca, mas convertei também o vosso coração. Aí isso aqui não é para mim, isso aqui é para fulano que é isso aqui. Não é para mim. Vamos para outro texto. Aí a gente começa a passear na Bíblia para encontrar aquilo que tem na caixinha de promessa. Está dizendo promessa, promessa. Na caixinha de promessa você não vai encontrar que Judas se enforcou. Você não vai encontrar a palavra que diga se arrependa. Volte. Volte você para o seu primeiro amor. Lembra-te de onde tu caísse e volta-te para Deus. É isso aí que a gente não quer, irmão. A gente tem uma palavra que suaviza o coração. Não é isso? É. Suaviza. Era isso que ele queria. Ele não queria tomar banho em um rio sujo. Ele queria tomar banho em um rio bonito. Um rio lindo. Mas a tua cura está lá, querido. Muitas vezes, sabe onde está a nossa cura, onde está a nossa libertação? É numa igrejinha, que muitas vezes não é conhecida pelo mundo, mas é conhecida por Deus. Porque naquele lugar tem gente que ora, tem gente que busca, tem gente que crê, e Ele opera o seu milagre, porque é Ele que faz todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque eu não tenho essa ambição. Eu só quero te servir. Eu só quero ser um instrumento teu. É isso que eu quero. Mais nada. Eu só quero te servir. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com toda a falta, às vezes, de conhecimento humano, de linguajar bonito. Nessa semana, a semana retrasada, o nosso presidente falou cada palavra bonita, cada coisa assim. E alguém disse, pastor, fale para que a gente entenda o que é essas coisas. É a mesma coisa, irmão, de você chegar aqui e eu dizer para você, irmãos, agora é a hora de recolher os dízimos e a oferta. Coloque no gasofilácio. Aí um vai ficar por hoje assim, nossa, é isso. Essa caixinha aí, irmão, é chamada de gasofilácio. Essa caixinha aqui. Me ajude se eu errar. Aquele outro que a gente se ajoelha. Genoflexo, né? Oi? Como é, meu filho? Genoflexório. Você sabe o que é isso? É quando você casou na igreja católica, lá tinha uma cadeirinha que você se ajoelhava ali, com aquela almofadinha fofinha, né? É aquilo que chama. É melhor dizer assim, meu irmão, se ajoelha aqui. Porque senão, se tiver uma pessoa que não tem o conhecimento, vai sair procurando. Que troço é isso? Onde está isso? Quando eu casei com a Ludina, da igreja que nós casamos, que era bem tradicional, tinha aquilo lá. Aí ele disse, se ajoelha, eu digo, aí eu, pastor, aqui. Aí o senhor falou um nome tão difícil. Eu sabia que era isso. Você sabia que seria chamado
de gasofilaço? Você sabia? Alguns sabem, outros não. É aqui, irmão, a caixinha de recolhimento de oferta. É a casa do tesouro. Pronto. É mais fácil. Mas Deus quer nos usar, irmão. Deus quer usar você. Para que aonde você chegar, você pode dizer assim: eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu sei quem pode trazer a cura para você. Eu sei. Deus pode trazer. Deus pode fazer. Porque Deus não fez na vida de fulano, não quer dizer que Deus não vai fazer. Porque tem pessoas, irmãos. Você estava comigo lá ontem, nesse dia, que eu falei do lenço? Você estava lá? Tinha duas irmãs na igreja do céu precisando de cura. E eu falei que o lenço, eu estava com uma toalhinha. Eu falei que pela toalha de Paulo havia cura. Terminou o culto, eu com a toalha toda ensopada de suor, irmão, do culto. A irmã chegou: pastor, põe aqui na minha garganta e ore para que eu receba a cura. Cobrei nada, não, irmão, só orei. No outro dia, no domingo, ela chegou de manhã: pastor, olha, eu estou curado. Eu digo: pois é, irmão, eu brincando, né? Esse dia eu me lembrando disso, eu digo: nem eu fui curado. Às vezes o milagre é para o outro, não é para a gente, né? Você já pensou nisso? Que eu poderia eu mesmo me curar. Colocar a toalha, aquela bendita toalha, e me curar. Mas ela colocou e Deus já operou na vida dela. O outro estava com outro problema lá também, eu fui lá e coloquei. Mas todos sabem o que aconteceu. Uma queimação tão grande que eu não tenho mais isso. Eu digo: pois é, ficando pensando: Senhor, o meu joelho está aqui há mais de um mês, doendo, passando isso, fazendo aquilo, joelho doendo. Já orei, os irmãos oraram, já jejuaram, e ele ainda dói. Então, Senhor, você está doendo, então é para a tua graça, é para a tua glória. Deixa ele doer. Você está entendendo, irmãos? Que a gente muitas vezes não podemos desistir, mas temos que continuar confiando que Deus faz aquilo que Ele quer, que lhe apraz, mas que Deus quer que a gente tenha a confiança nele. Então voltou o homem e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há um Deus senão o Deus de Israel. Nosso Deus faz coisas. Por mais que alguém me leve a desacreditar, eu jamais vou desacreditar desse Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, de um poço de lamaçal, aonde eu estava jurado de morte, e Ele trouxe vida para mim. Jamais eu vou dizer que Ele não existe. Esse Deus do crente é um Deus que opera milagre. Que a gente pudesse ser um pouco pentecostal, como disse aquela mulher: esse Deus do crente faz milagre. Mas é o Deus do crente. Não é um Deus que alguém se diz ser crente, mas é o Deus do crente. Ele ainda faz milagre. Ele ainda opera. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando com a sua palavra, em nome de Jesus. Pessoal do Ministério do Louvor. Fique em pé, irmão, para a gente adorar o Senhor. Preparar o nosso espírito para esse momento de Santa Ceia. Quero chamar o irmão Antônio, o irmão Moacir. Nossa diaconisa Cida está viajando. Foi rever uma tia em, acho que é Maringá, que está doente. Mas tem esses dois irmãos valorosos
homem de Deus. Esteja orando, Antônio. Pode levar a igreja à oração, meu filho. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, meu Aleluia. Deus, por participar da tua mesa, para participar, Senhor, meu Deus, da tua aliança. Ó Deus, obrigado, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, traga vida em abundância nessa noite. Aleluia. Traga Aleluia. saúde em abundância. Que o Senhor traz cura em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Damos glória, Pai.
55, ele vai dizer: pois a minha carne é verdadeiramente, ela é comida, e o meu sangue é verdadeiramente, ele é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Você que recebeu o pão e o suco, creio que todos que receberam são batizados. Mesmo você que nos visita, de repente pertence a uma outra igreja, está em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, nada lhe impede de você participar conosco, de lembrar desse momento que Jesus viveu ali naquela cruz. E como diz a música, era eu, mas ele se colocou no seu lugar. Ele assumiu todos os nossos pecados. Não foi alguns pecados, mas foi todos os pecados. E se você está nele, não há nenhuma condenação sobre você, porque ele se fez condenado pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelos seus erros. Mesmo aquele que você já cometeu e tem cometido, ele sabe. E ele está dizendo aqui para você nessa noite: eu te perdoo. Aceita o perdão do Senhor. Perdoe também aqueles que o buscam e que lhe pedem perdão. Perdoe. O seu pecado que ele perdoou não é maior do que o pecado do outro. Mas ele se colocou e ele disse que tudo estava consumado, tudo estava resolvido, por amor a mim, por amor a você. Tomamos o pão. Irmão Rodrigo, aí mesmo, não sentar, querido. Quero que você ore. Deus, obrigado por este momento, Pai. Obrigado pelo seu sacrifício, Senhor. E possamos dar essa semana, Senhor, pela sua palavra, Pai. Em sua cada conquistar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, Deus. Assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Bebamos o suco, irmão. Irmão Aldo, esteja orando comigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqui tomamos o seu sangue, Senhor. Que nós sejamos lavados e perdoados. O Senhor restaura, Senhor, a nossa fé. Restaura a nossa saúde, Senhor. Nós possamos ser temente a Ti, Senhor, a cada dia que passa. Que nós possamos entender, Senhor, realmente o porquê o Senhor se entregou, Senhor, foi pregado na cruz. Perdoa, Senhor. Nos unifica, nos liberte do mal. Amém. Amém. Podia sentar, irmãos. Quero chamar aqui o Emanuel. O Emanuel aqui, da Beth. Temos dois Emanuel aqui. É o Emanuel aqui. Vamos cantar parabéns para ele. Suba aí, meu filho. Mas só escurecer um pouquinho, mas vamos cantar um parabéns para ele.
estendeu a mão aqui para o nosso irmão Emanuel e vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa vida, Pai, pela importância que ele tem no nosso corpo, Pai. Hoje ele faz parte, Senhor Deus, aqui da sua casa, Pai, do nosso lar, o lar onde a gente se encontra para estar todo mundo adorando, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, aqui junto com os meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor traga, Senhor Deus, prosperidade à vida dele, que o Senhor, encha a vida dele de saúde, de paz, de alegrias, que ele venha, Senhor Deus, até cada ano que ele faça, Pai, que venham coisas novas acontecerem, propósitos novos que o Senhor vai colocar na vida dele, Pai, e que todos eles venham a se cumprir em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Deus, se não tem, ainda ele não tem a revelação do dom dele, Senhor Deus, na sua obra, te peço em nome de Jesus que revele, Senhor Deus, ao seu filho, ó Pai, para que ele venha, Senhor Deus, te servir, para que ele venha, Senhor Deus, ser um instrumento do Senhor na sua obra, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um grande propósito na vida dele. Nós cremos que ele será e que ele já é um grande homem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Amém. Amém. E que o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito esteja com cada um de nós até a bendita vinda do Senhor. Amém? Amém.